dia, gente. Ah, Mais uma vez, muitíssimo agradecido por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Vocês estão vendo aí um material que nós vamos trabalhar ao longo desse curso. Nós vamos distribuir, assim que o Bruno der um ok, a gente vai distribuir, ele é que manda nessas coisas aí. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a duas pessoas pela dois trabalhos que foram realizados junto com para a elaboração desse texto. Um é o Bruno, que se encarregou de fazer capas, formatação, essa capa bonita aí foi ele que fez, a diagramação e tudo. Então, muitíssimo agradecido, Bruno. E eu preciso também agradecer a Aurilene, revisora, que fez uma revisão completa várias vezes do texto, né? Teve uma paciência enorme para corrigir português e tudo mais, e a gente não terminou totalmente. A partir do capítulo 7, ainda tem lá uns rabinhos de português para fazer, né? E a gente não conseguiu, apesar de ter ficado ontem novamente até tarde para fazer, não conseguimos terminar completamente. Mas eu acho que dá para avançar bastante agora com o texto da maneira que está. Então, eu gostaria de agradecer essas duas pessoas, né? O texto, ele é um texto que vem sendo elaborado ao longo de uma experiência grande aí como professor em programação em lógica, desde há muito tempo, né? Desde quando eu estava na Universidade Federal de Uberlândia, eu era responsável pela disciplina, né? Por duas disciplinas, essa e a disciplina de inteligência artificial, mas esse texto também foi um texto básico que já passou por um monte de lugares, né? Eu fui professor no Conservatoire National des Arts et Métiers, em Brive-la-Gaillarde, na França, na engenharia de computação. Ele foi também um texto utilizado na École Nationale d'Aviation Civile, em Toulouse, na França, para engenharia aeronáutica. Ano passado ele foi utilizado na Alemanha. Enfim, é um texto que vem sendo mudado, né, com experiência e tudo mais. Na verdade, esse texto aqui não tem... ele tem uma característica seguinte, que ele é uma verdadeira salada, né, no sentido seguinte: ele tem muita coisa de textos já existentes, mesmo porque isso aqui não é um livro original completamente, né? Ele tem muitos excertos da literatura corrente, né? Eu vou pegando coisas interessantes e vou colocando no texto, né? Tem muita novidade, ou seja, onde vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tem coisas aqui nesse nível. Também, ao longo da experiência, a gente foi colocando aqui dentro, né? Então, ele é uma mistura. E tem colaboração também, né? Pedaços de outros textos que eu fiz com outros autores ao longo do tempo e tudo mais, nós fomos colocando aqui dentro, né? Então, ele é um pot-pourri, né? Ele é uma mistura de vários textos, né? Alguns deles vocês vão encontrar em outra, né, na literatura, e normalmente eu espero que toda ela esteja aqui referenciada, devidamente referenciada e tudo mais, né? É um texto também que é importante dizer que ele é evolutivo, né, no seguinte sentido: os exercícios que estão aí são exercícios que evoluem tecnicamente, né? Eles começam de coisas mais simples e vão evoluindo, né? Cada exercício tem é esperado que tenha uma técnica diferente, uma abordagem diferente, de tal forma que vocês conseguem, a partir dos exercícios e dos exemplos, adquirirem conhecimento evolutivo da programação em lógica, né? Então, o conselho é o seguinte: façam todos os exercícios, né? Porque fazendo todos os exercícios,
as dúvidas devem aparecer, né? E vocês devem passar aí pelo conjunto básico inicial de todas as características da programação em lógica, do Prolog em especial, entendeu? Então é importante isso, né? Nós também tínhamos pensado, eu acho que aí o Bruno talvez possa falar, em fazer uma emissão de um certificado, né, para aqueles que tiveram, quantos por cento, Bruno? 99? 99,9%, isso. O que mais, Bruno? Fala aí. A ideia é essa, quem participou do curso, teve aproveitamento e tinha certificado, acho que é importante para o currículo, né, vale uns pontinhos extras aí. Mas aí tem que, é o que o professor falou, tem que assistir às aulas e fazer os exercícios. Ele disse que vai conferir e botar estrelinha que quiser. Porque eu acho assim, já que o Instituto Modal está oferecendo um certificado e tudo mais, eu acho que a gente teria que ter uma contrapartida, e essa contrapartida é algo muito simples, que é um compromisso, um comprometimento de vocês de pegar todo esse tempo que nós estamos usando aqui e transformar num conhecimento mesmo, entendeu? Então eu acho que é importante não somente a frequência, mas fazer o exercício. Então, vocês preparam o exercício, no final do curso vocês me entregam a lista de todos os exercícios e boa, tá? Eu dou uma olhada, dou um feedback para vocês. Evidentemente que, à medida que vocês forem fazendo exercício e surgindo dúvidas e tudo mais, obviamente, nós vamos sanando essas dúvidas ao longo do treinamento. Outra coisa que eu faço bastante também é o seguinte, sempre, no início de tudo, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Dúvidas? Alguma dúvida? Tá? É o momento de a gente exatamente voltar, né, ou fazer um resumo do que foi na aula anterior e a gente verificar como é que a gente avança, enfim, né? Alguma coisa. Então, preparem perguntas, coloquem, né, nesse momento é o momento da gente solucionar alguma coisa que fique pendente, né? Como eu falei para vocês, eu estou aprendendo a trabalhar dessa maneira, né? Primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, a proposta é a seguinte, eu vou mandar ver aqui, né? O Bruno descobriu também uma nova extensão para o Chrome, que é uma extensão de levantar a mão. Essa extensão está no chat, né, Bruno? Está no chat. Está no chat e eu não sei se quem entrou depois consegue ver. É uma curiosidade até para a gente descobrir. Todo mundo está vendo aí? Não dá para ver, não. Então vou botar de novo. Então tem que repetir. É muito legal essa extensão, porque assim, se dá para levantar a mão, o Bruno acabou de levantar a mão, não sei se está todo mundo vendo aí, no canto inferior esquerdo, né? Não, provavelmente só depois tiver a extensão instalada. É verdade, é óbvio, claro. É óbvio. Então, ele tem dois recursos. Ele tem um recursozinho de levantar a mão, né? E tem um recurso também de dar um feedback. Ele tem uma mãozinha com positivo, batendo palma, né? uns emojis interessantes para se expressar. Eu acho que é uma bobeira, mas ajuda bastante aqui a humanizar um pouco mais das coisas, né? Fazer uma interação maior. Então, eu vou prosseguir tentando criar uma dinâmica, né, para o curso, mas vocês, através desse recurso aí, me digam se tá ok ou não. Eu vou aguardar um pouquinho vocês fazerem a instalação da extensão. A gente tem que sair e entrar de novo. Por isso exatamente. Tem que ter um refresh. O refresh já pelo menos no meu aqui, já funcionou. Eu não sei se é configuração, mas eu perdi aquela visão de grid. Voltou aquela visão original só com as imagens aqui do lado. Mas sem problema nenhum. É só você clicar no quadradinho lá do grid, lá em cima, de novo, perto do chat.
Sumiu o Tem menuzinho para que você? habilitar de novo, Jorge. Eu tô aqui no grid normal. Não, agora foi. O levantar a Tinha mão tentado antes, fica não onde? tinha Ah, ido. apareceu aqui. Apareceu agora aqui. Tem que habilitar não, é só dar um refresh, né? Legal. Para quem tem a extensão do grid também, tem uma coisa legal que é mostrar somente participantes com vídeo. Então essas contas aí da gente que tá só para acompanhar sem vídeo, ele desaparece, aí fica espalhado melhor. Eu já deixo marcado aqui assim também. Como é que vocês estão usando? Eu já estou com tudo instalado aqui, já visualizando aí a reação e o raise hand do pessoal, aí, o levantar a mão do pessoal. Beleza. Transformamos no Zoom, né? Agora a gente pode continuar por aqui. Podemos ir em frente? Acho que está todo mundo, né? Tá ok, então, né? Bom, onde eu estava? Bom, então, vamos... Mais algum aviso? Acho que não, né? Acho que está tudo ok. Lembrar de alguma coisa, Bruno? Me ajuda aí. Bom, então vamos lá. O que é, então, Prolog? Prolog vem da junção, né, de Programming in Logic, né, programação em lógica. A tradução correta é essa mesmo, tá? Vamos começar por aí, né? Alguns traduzem como programação lógica, né? Mas isso não faz muito sentido, porque toda programação é lógica. Não é? Vocês têm, inclusive, na computação aí a disciplina de lógica de programação e coisas desse tipo, e não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vai ver. Tá? Então, a tradução, eu tenho insistido muito para que a gente faça a tradução dessa forma, entendeu? Programação em lógica, aí fica claro que nós estamos utilizando a lógica como objeto principal do nosso foco, né, do nosso modelo. A programação em lógica é um novo paradigma dentro, é um paradigma diferenciado dos outros utilizados em computação. O mais usado, o mais conhecido, é conhecido como programação imperativa, né? Que nós podemos classificar aí a grande maioria das linguagens de programação, né? Desde as mais antigas, Fortran, COBOL, ALGOL, aquelas né, linguagens bem tradicionais, C, Pascal, e todas as outras que estão vindo até então, né? Um segundo paradigma é conhecido como paradigma funcional, né, que está aí um outro conjunto de expressão, é um paradigma extremamente importante também. Quem comanda esse paradigma é a linguagem Lisp, né? Lisp 1957, início de 1957, quem criou foi o John McCarthy, e essa linguagem, ela é a referência para um grupo, né, de linguagens, né, que acompanha Haskell e uma série de outras linguagens que acompanham isso aí, e ela é baseada no conceito desenvolvido justamente pelo Alonso Church, né, que nós falamos aí no nosso último encontro, e que criou um modelo de cálculo que é conhecido como lambda cálculo. Então,
é uma linguagem que está estruturada dentro dessa perspectiva. E tem também a programação em lógica, que nós vamos ver. Mas eu gostaria de falar de um outro paradigma que alguns pesquisadores, né, alguns profissionais, consideram paradigma, outros não, né, que é a programação orientada a objeto. Né. Na verdade, a orientação a objeto, né, ela tem uma controvérsia, porque realmente ela do ponto de vista da modelagem do mundo, né, da modelagem que você usa, ela é um novo paradigma realmente, ela é diferenciada, ela tem uma característica própria e tudo mais. Mas quando você passa, né, para dentro da linguagem e começa a programar com ela, ela ainda está no modelo interativo. Então, ela fica ali um pouco no meio das duas coisas, né? Então, tem alguns autores que consideram um novo paradigma, tem outros que não consideram um novo paradigma. De qualquer forma, ela é extremamente importante, obviamente, né? E tudo que vem aí na tradição orientação objeto, então faz parte desse paradigma. Então, vamos considerar esses 4 paradigmas, e a programação em lógica é um outro paradigma, completamente diferente desses todos. Tá? Portanto, não tem nada a ver com programação funcional, não tem nada a ver com programação objeto, e também não tem nada a ver com programação imperativa. Né? Ela é, então, uma estrutura, uma linguagem que por si só, ela tem Gente, vocês estão vendo o tamanho da letra? Está confortável? Quer que aumente? Melhorou? Melhorou. Melhorou sim. Beleza. Essa cronologia aqui de resultados científicos é a cronologia que deu origem, então, que deu a possibilidade de programar em lógica matemática. Né? Eu não sei se vocês têm ideia, mas esse desafio de programar em lógica matemática foi um tremendo desafio. Né? E também ele provocou erros históricos assim famosos. Né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: bom, a lógica matemática, principalmente a lógica de primeira ordem, é o fundamento da computação. Ok? Como a gente viu, né, no encontro passado, é o fundamento. Tudo está... todas as características de comportamento do computador, ele não é exatamente matemático, do ponto de vista rigoroso da coisa, ele é lógico. Né? Lógico formal, obviamente, nós estamos falando de lógica formal. Turing, Klein, Church, e todos os pesquisadores, eles são todos lógicos. Né? Bom, a ideia é o seguinte: já que lógica é o fundamento de toda a computação, e ela possui uma linguagem que é muito mais próxima da expressividade do mundo real, não seria possível pegar essa linguagem e programar, então, nessa linguagem, se ela expressa de uma maneira mais adequada o mundo real? Então, foi esse o grande desafio. Claro que esse desafio não aconteceu dessa maneira, ou seja, isso aí não foi colocado como um problema e os cientistas se colocaram... Isso aí não era um Covid, né? Ou seja, tinha lá um grande objetivo e todo mundo correndo atrás para buscar uma solução. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. O primeiro grande resultado foi o resultado do Robinson, esse que está aí, que criou um algoritmo de unificação para uma regra de resolução, para uma regra que nós vamos trabalhar com ela, que é conhecida como o princípio de resolução. Ele criou um algoritmo para isso, e quando ele conseguiu criar o algoritmo para isso, as coisas começaram a ter um desenvolvimento diferente.
vocês notem aqui a época, isso foi 65, né? Somente 5 anos depois é que, a partir desse algoritmo aqui criado pelo Robinson, veio um cara, o Kowalski, e criou uma solução como um interpretador usando esse algoritmo. As coisas não aconteceram assim muito, né? O Kowalski, a gente chama ele de Bob, tive o prazer de ser meu professor. É um cara que, assim, está na história também, né? Ou seja, a contribuição dele para isso aí é fantástica, porque ele era um lógico e que conseguiu criar as implementações e as definições, os limites, enfim, ele tem um trabalho muito grande em cima disso aí. Depois, ainda nesse mesmo ano, apareceu a primeira codificação em Algol, né? Essa codificação ocorreu lá na cidade de Marselha, na França, com esses dois caras aí, o Alain Commerroer e o Philippe Roussel. Esses dois criaram, então, a primeira implementação em 1970, tá? E esses dois eram profissionais, eram cientistas da computação, mas mexiam com processamento de linguagem natural, né? Então, eles já criaram isso aí, olhando a perspectiva da linguagem natural. Bom, 7 anos depois é que apareceu o primeiro compilador, né? Com o David Warren. Então, vocês podem ver que é uma trajetória... Não é uma trajetória assim, como as outras linguagens, que, né, foi um cara que chegou lá e implementou tudo e fez tudo. Aqui não. Ao longo, né, do desenvolvimento, as coisas foram acontecendo. Bom, a partir daí, obviamente, começaram a aparecer várias implementações, né? Tem até uma cronologiazinha aqui das implementações da primeira década. É curioso porque tem aqui algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Olha quem está aqui na ponta, né, que fez a primeira implementação, né, é a IBM, né? O Watson, hoje, boa parte do Watson está em Prolog, né? Não é todo ele, mas boa parte do Watson está em Prolog. A IBM teve, com isso na mão, o tempo todo, na história inteira, ela participou, né? A disciplina que eu fiz com o Kowalski, tá? Nós utilizamos exatamente uma versão de um Prolog da IBM, né? Que era o que tinha disponível na época, era o que tinha melhor disponibilidade na época. Então, o que é interessante é que grandes corporações, né, DEC, que não existe mais, mas foi extremamente importante, né, com as implementações no PDP, né, que é um equipamento de referência. Então, é o seguinte, o que é interessante ver nessa cronologia é isso, sabe? Olha, quem foram os principais atores nessa história toda, né? Quem se meteu com isso? Quem é que até hoje continua com isso? IBM. É interessante isso aí, né? Né? A Bull está aqui, né? A Ronald Bull, famosíssima também, né? O Exoscience, o Solar Exoscience também ficou muito famoso. Então, são grandes corporações dessa época aí que todos eles estavam envolvidos no desenvolvimento da linguagem, né? Então, o seguinte, as diferenças, eu não vou passar por todo essa comparação entre linguagem e tudo mais. Eu queria que vocês dessem uma lida e vocês refletissem, né, sobre isso. Mas eu faço aqui, por exemplo, uma passada rápida, né, em linguagens tradicionais, como Fortran, por exemplo. Você sabe que essas linguagens ainda continuam em voga, né, principalmente as duas, né?
Fortran e COBOL. Aliás, COBOL, o coronavírus está prejudicando bastante o COBOL. Vocês estão sabendo disso, então? Porque é só velho que conhece COBOL, né? Não fala isso, não. Eu programei COBOL 80. Não fala isso, não. Não me define, não. De qualquer maneira, é o seguinte, o mercado de COBOL está quentíssimo, hein? Está quentíssimo. Na verdade, sempre esteve, né? Assim, programadores COBOL na área bancária é uma preciosidade, né? Porque a área bancária ela é toda ainda grande parte dela estruturada em COBOL. Um dos grandes players disso é o Banco do Brasil, né? Que tem uma solução gigantesca ainda em COBOL. Né? O Panestes, lá no Espírito Santo, também é todo em COBOL. Quer dizer, Panestes, todos, né? Os sistemas legados, né, são todos em COBOL. E o Fortran, por incrível que pareça, ainda é usado em computação científica. Na física, o pessoal usa muito Fortran. Por causa da estrutura dele, ele é muito conveniente, né? E ainda tem excelentes compiladores Fortran, né? Então, são linguagens assim, e que ficaram muito simples, né? São linguagens assim que não tem sofisticação nenhuma, né? Assim, negócio assim muito simples de se fazer. Bom, hoje tem uma coisa aqui importante para dizer, é o seguinte, hoje o Prolog, ele tem um padrão, né? O padrão é o ISO Prolog, né? Eu coloquei aqui, inclusive, as normas, né? ISO, tá tudo aqui documentada para vocês, caso tenha curiosidade, tá? Mas ele é todo ISO e, portanto, isso deu uma estruturação muito boa no Prolog. E o que eu tenho para falar também é o seguinte, nos últimos anos, na verdade, assim, nas últimas décadas, vamos colocar assim, principalmente na última década, teve uma evolução enorme no Prolog, né? A gente pensa, isso aqui não evoluiu, isso aqui está na mesma coisa. Não é verdade, né? O Prolog incorpora hoje ferramentas extremamente sofisticadas. Uma delas, nós vamos ver alguns exemplos, que é a parte da programação por restrição, do inglês Constraint Programming, que é um negócio assim extraordinariamente interessante. E o Prolog é um dos vencedores de prêmios de benchmark e tudo mais, utilizando Constraint Programming, né? Então, hoje, o Prolog assim, vem sofrendo uma sofisticada evolução. Outras curiosidades é o seguinte, como a programação em lógica é uma programação de muito alto nível, é conhecido, inclusive, o Prolog é conhecido como linguagem de quinta geração. Exatamente essa coisa da geração das linguagens, a geração tem a ver com a proximidade do hardware, né? Acho que todos sabem disso, né? A Assembler, por exemplo, é de primeira geração, porque é muito colada com o hardware, né? C, ele faz parte de uma outra geração, porque ele não é tão hardware como o Assembler, mas ele ainda continua com uma ligação muito, muito grande, né? E vai por aí afora, tá? O Prolog é considerado uma linguagem de quinta geração. E aí eu vou precisar contar uma historinha que é importante para vocês verem um grande equívoco que ocorreu na história. Na década de 80, início da década de 80, a programação em lógica estava muito, muito valorizada, né? Todos desenvolviam em programação em lógica, né? Em Prolog. E a inteligência artificial desenvolveu muito em função desse paradigma. O governo japonês, em 1982, acabou criando um projeto que ficou conhecido como o projeto de quinta geração, exatamente por causa desse novo paradigma que o Prolog inaugurou, ou a programação em lógica inaugurou. Então,
o governo japonês criou, eu estou falando governo porque é governo mesmo, tá? Não foi iniciativa privada e nem nada, não, foi verba do governo. Criou o Instituto de Quinta Geração. Né? Esse Instituto de Quinta Geração, a proposta dele era o seguinte, o governo ia colocar recursos durante 10 anos nesse projeto. Alguém conheceu, já ouviu falar desse projeto? Alguém ainda não? Gente, vocês podem usar a mãozinha, tá? Tem a mãozinha, falar ok, falar não, tá? Então é o seguinte, o projeto de quinta geração, o objetivo dele é o seguinte, era um investimento do governo, bastante investimento do governo, como é da natureza dos japoneses, e o objetivo era conseguir uma máquina cujo código de máquina, né, ao invés de ser um código assembly e tudo mais, que rodasse lá dentro de um chip, seria Prolog. Ou seja, é uma ideia fantástica, porque, bom, se você coloca Prolog dentro do hardware, entendeu? E ele essa máquina já ser completamente concebida, né? Em termos da arquitetura e tudo mais, em cima disso aí, a ideia é que se alcançasse um nível de abstração, né? Na concepção de programação e tudo mais, completamente diferenciado. Bom, teve então uma iniciativa fantástica, né? Uma história interessante que eu gosto de contar é que eu acho que eu fui o último cientista a passar pelo Instituto de Quinta Geração no Japão. Eu fui dar uma palestra lá uma vez, a convite, eu estava na Sony também, lá em Tóquio, né, e fui convidado para fazer uma palestra lá, porque eu tinha um artigo aceito, eles tinham um congresso, que ficou conhecido também, Congresso de Quinta Geração, né, tinha um journal, né, que também é o Journal de Quinta Geração, e era uma publicação muito cobiçada pelos pesquisadores, porque era muito famosa, era muito importante e tudo mais. E eu tive um artigo aceito, né, nesse evento, e eu fui convidado, como eu estava em Tóquio, né, eu fui convidado para fazer uma palestra no Instituto de Quinta Geração. E isso foi exatamente no último ano, foi em 92, portanto já faz bastante tempo. Né? No último ano eu estava fazendo doutorado e foi no último ano de investimento do governo japonês. Okay? E eu perguntei para ele, pro diretor, e aí, como é que tá? Como é que vai ser daqui para frente e tudo mais? Ele falou assim, olha, eu estou indo na próxima semana, daqui a 2 semanas eu estou indo para Sydney, semana que vem eu estou negociando com o governo japonês e eu vou anunciar em Sydney o resultado sobre essa conversa, se o Instituto de Quinta Geração vai continuar ou não. Né? Coincidentemente, eu tinha também um artigo aceito em Sydney, né? Lá no International Joint Conference on Artificial Intelligence, eu falei assim, então nós vamos nos encontrar e tudo mais, sim, vamos conversar e tudo mais. E aí ele fez uma palestra em Sydney, né? E ele anunciou em Sydney que estava colocando todo o legado do projeto de quinta geração em domínio público, né? E o governo terminou o projeto. Qual foi o problema? Conseguiram-se essa máquina Prolog? Não. Passaram-se por lá os grandes cientistas de computação da época, sabe? Estava assim, todos os nomes de cientistas da computação. E não conseguiram fazer, não conseguiram executar o intento, né? Não conseguiram terminar. Subestimaram, porque o nível de sofisticação é extremamente alto. Gente, só para vocês terem ideia, não existe outro paradigma de computação mais evoluído do que esse ainda. Vão aparecer, tá inclusive em curso, coisas muito interessantes nesse sentido. Mas todos eles com base em lógica, né? O Isabelle está chegando agora,
é uma das outras ferramentas que a gente domina bem aqui, tá? Que é uma coisa, né? Mas ainda está todo mundo dentro desse mesmo paradigma. Então, assim, depois disso não tem nada, não tem nenhum outro, não tem nenhuma outra teoria que seja capaz de abarcar tantas propriedades ao ponto de quebrar esse paradigma para uma outra coisa paradigmaticamente diferente. Ok? Não existe teoria para isso ainda. Tá? Então é muito interessante porque nós estamos na ponta, né? Ou seja, a programação em lógica realmente está na ponta. Claro, do jeito que ela está hoje, ela pode evoluir muito. Né? Então, uma coisa é você evoluir no paradigma, tá? Outra coisa é você quebrar esse paradigma para uma outra proposta. Isso não existe ainda. Né? Não existe uma teoria que seja capaz de fazer isso. O que é muito interessante, né? Tá dizendo o seguinte, isso aí é o que tem sofisticado hoje em termos de ferramenta para a gente trabalhar com programação em alto nível de abstração. Okay? Muito bem. Eu queria voltar e dizer o seguinte, o que é programação em lógica? Na verdade, programação em lógica é uma categoria de ferramentas, né? Como é programação funcional, onde Lisp é uma das linguagens, aqui também é a mesma coisa. Aqui, Prolog é uma das linguagens dentro dessa categoria de programação em lógica. Existem outras, né? A Prolog é um enfoque de programação em lógica com base em cláusulas de Horn. Nós vamos ver exatamente o que significa isso. E o mecanismo que está por trás disso aí é a regra de resolução. Tá? Mas tem outras iniciativas, né? Eu mesmo sou autor de uma iniciativa que é conhecida como Molog, né? Fez parte da minha tese também de doutorado. Eu sou um dos autores da programação em lógicas modais. Lógica modal é um tipo de lógica não clássica. Né? A diferença dele para Prolog é que o jeito de calcular, né, o jeito de programar, o jeito de resolver as questões é um pouco diferente, e ele captura determinadas características do problema que a lógica clássica não consegue capturar. Né? Então, a lógica clássica passa a ser um subconjunto disso aí. Então, tem um mundo aí, na verdade, de coisas acontecendo dentro dessa área, né, que a gente coloca tudo isso aí em programação em lógica. Então, programação em lógica tem programação em lógica clássica e lógicas não clássicas. Né? O meu plural e o meu singular aqui tem sentido, tá? Só existe uma lógica clássica, tá? Que é a lógica de predicados, e lógicas clássicas é uma classe também, tá? Tem inúmeras lógicas não clássicas. Muito bem. Então, explicado isso, né, dando essa ideia inicial, o que vocês têm aqui nessa abordagem aqui? Primeiro, são características, né, da linguagem de programação, e eu quero deixar isso aqui por conta de vocês, e eu queria passar aqui para exatamente para o capítulo 2, porque o capítulo 1, ele é muito mais informativo, né? Ele é muito mais para tentar colocar um pouco as ideias no lugar, e né, o que é Prolog e tudo mais. Tem uma lista de características aqui do que é Prolog. Eu não quero vir nessa característica agora, porque eu acho que é cedo demais, entendeu? Eu acho que para um treinamento a gente pode discutir isso aqui ao longo do treinamento e principalmente no final. Tá? Bom, ele tem realmente essa coisa, porque senão eu vou precisar explicar cada uma dessas coisas e aí não vai ser o objetivo. Okay? Então eu queria que vocês dessem uma lida, dessem uma olhada. Isso aqui é completamente diferente de outras linguagens que vocês vocês já estão habituados. E aí a gente vai dar vai tentar fazer uma coisa mais ou menos desse jeito que eu estou propondo. Tá? Eu gosto também de chamar a atenção na primeira aula para
uma característica seguinte. Na verdade, é um conselho. Né? Tudo que vocês sabem sobre linguagem de programação até aqui, não usem. Tudo que vocês querem fazer analogia, como... Eu vou fazer algumas analogias para vocês, obviamente, mas todas elas sob controle, digamos assim. Não façam, tá? Tenham a mente mais aberta possível para começar do zero e começar com um outro tipo de raciocínio, né? Com um outro tipo de olhar o mundo. Nós vamos olhar o mundo agora de uma perspectiva diferente. Vocês olham o mundo de uma perspectiva objeto, classes, porque a grande maioria hoje trabalha com orientação objeto, classes, né? E depois procedimentos, ou ações, ou uma série de coisas em cima dessa ideia de olhar o mundo nessa perspectiva. Aqui não vai ser assim, então vamos abandonar toda essa analogia, não vamos fazer analogia, né? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, ou vocês coloquem aí no chat. Nós vamos deixar o chat aberto também o tempo todo, tá? E vocês podem ir colocando, escrevendo as dúvidas aí no chat, tá? E já jogando, né, na coisa. Ô, Bruno, eu esqueci de falar do nosso site, hein? Depois você podia falar sobre isso. À tarde você podia falar sobre isso, a gente inicia por aí, pode ser? Tudo bem. Muito bem, então eu nem vou falar nada para que a gente não perca aqui o fio da meada. Então é o seguinte, não faça analogia com nada, comecem do zero, tá? Esqueçam tudo, né? Esqueçam absolutamente tudo e vamos começar com o raciocínio inicial. Qual que é a minha proposta aqui, nesse capítulo 2? A proposta nesse capítulo 2 é mostrar, falando assim, muito pouquinho de lógica, entendeu? Porque eu escrevi esse capítulo, esse aqui é inédito, né? Eu escrevi esse capítulo com o propósito de tentar simplificar no máximo todas as características muito técnicas da linguagem, porque é extremamente sofisticado. Depois vocês podem pegar a literatura que está referenciada aqui e tudo mais. Vocês vão ver que é realmente muito, muito, muito sofisticada. E eu vou mostrar para vocês, de uma maneira simplificada, qual é o mecanismo que está por trás dessa linguagem, por que essa linguagem funciona e por que ela tem uma nova proposta. Né? O que ela é diferente, por que ela tem uma nova proposta. Então, eu vou fazer, sim, algum formalismo, mas ele é muito mais intuitivo do que propriamente técnico. Tá? Eu vou fazer da maneira mais intuitiva possível. Tá? Eu vou falar de lógica, eu vou trabalhar com lógica com vocês sem falar de lógica. Só uma ou outra propriedade aqui que vocês vão entender de uma maneira bem intuitiva. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o que está por trás do prologue? O que está por trás do prologue é essa regra aqui, a gente chama regra de resolução. Essa regrinha aqui, né? A regra de resolução. Essa regrinha diz o seguinte: olha, toda vez que eu tiver... esse V aqui, olha, assim, que na verdade não é um V, é um símbolo, né? Esse é o símbolo de disjunção. O que é uma disjunção? A disjunção ela é verdadeira quando um dos lados dela for verdadeiro. Se A for verdadeiro ou P for verdadeiro, qualquer uma, a disjunção ela é verdadeira. É muito parecido com o ou que a gente faz na nossa linguagem do dia a dia. O ou da linguagem do dia a dia é um pouquinho diferente desse, tá? O ou da linguagem do dia a dia está muito mais próximo do ou exclusivo. Assim, eu vou para Belo Horizonte ou para Berlândia, né? Quando eu faço isso, eu estou fazendo um ou exclusivo, né? Se eu for para Belo Horizonte, eu não irei para Berlândia. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Então, ele me dá uma situação de exclusão, né? Eu excluo um pedaço. Esse aqui não, tá? Esse aqui funciona o seguinte: se A for verdadeiro, então o ou vai ser verdadeiro. Se o P for verdadeiro, o ou também vai ser verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, ele também vai ser verdadeiro. Ele só vai ser falso se ambos forem falsos. Essa é a característica dele, tá? E aqui essa regra está dizendo o seguinte: olha, toda vez que eu tiver... Vocês conseguem enxergar o meu cursor? Aqui sim, né? Ficou grande, né? Ou não? Tá, beleza. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem aqui um P e um não P. Esse símbolo aqui é um símbolo da negação, tá? Esse canto de quadrado aqui é o símbolo da negação. Então, toda vez que eu tiver P e não P, isso é caracteristicamente uma contradição. Ou seja, uma coisa e a outra, ou ela mesma o contrário dela. Isso é uma contradição. Toda vez que eu tiver uma contradição, eu jogo essa contradição fora e fico com o resto. E fico com o que sobrou. Está dizendo exatamente isso, tá vendo? Olha só. Eu pego esse P aqui e esse não P, jogo fora e fico com o A ou B. Tá? Esse jeito é um jeito de você resolver problemas. Tá? Eu vou encontrando contradição, jogo fora essas contradições e fico com o resto. Vou eliminando contradições e fico com o resto. Essa é a famosa regra de resolução. Tá? E essa regra de resolução é que foi aquela regra que o Robinson conseguiu criar um algoritmo para ela em 1965. Posso fazer um parênteses filosófico? Vejam só. Somente em 1965 que a gente conseguiu fazer uma coisa besta desse jeito. Que a gente conseguiu imaginar uma regra dentro de um sistema lógico e que você joga a contradição fora e fica com o resto. Parece, assim, extremamente trivial. Na verdade, é trivial mesmo depois que você faz, né? Depois que você criou, né? Ela realmente é uma coisa muito intuitiva e é, de certa maneira, trivial. O algoritmo para isso, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que não que é uma coisa assim genial, simplesmente genial. 2. Quem criou a lógica, digamos assim, o pai da lógica? Quem foi o pai da lógica na história do pensamento humano? Nada mais é do que o nosso querido Aristóteles. Novamente o Aristóteles, né, na história. Quem eu considero provavelmente um dos nossos maiores personagens, né, assim, não tem igual. O Aristóteles escreveu um tratado, né, um tratado de lógica. Como ele escreveu um tratado de biologia, como ele escreveu um tratado de política, um tratado de metafísica, ele escreveu um tratado para tudo enquanto lá, que ainda é referência até hoje. A lógica também foi ele. Tá? Ele escreveu um tratado, são 5 livros, né, uma composição de 5 livros, e é conhecido como o Organon. Organon vem de órgão, né? Ele vem dessa palavra órgão. E o Organon, ele é, então, a referência dessa área. Aristóteles não tinha imaginado isso. Essa lógica matemática só foi possível no final do século XIX, com o trabalho de um cara que certamente vocês ouviram falar, do Boole, né? Álgebra de Boole e tudo mais, todo mundo que fez computação passou por isso aí, né? E com o trabalho do Boole, né, veio o Frege, né, e o Frege, Gottlob Frege, e o Frege pegou o trabalho do Boole e generalizou o trabalho do Boole, dando origem à lógica matemática moderna. Isso
finalzinho do século XIX, finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX. Bom, isso foi absolutamente revolucionário. Criou-se uma nova disciplina. No 1930, mais ou menos, né, tem um grande matemático, Hilbert, né, grande lógico, né, que criou um programa que ficou conhecido como Programa de Hilbert. E a ideia do Hilbert, só para vocês terem despertar a ideia do poder disso aí, era reescrever toda a matemática com base na lógica. A lógica seria a ferramenta básica para você reescrever toda a matemática. E o Hilbert se propôs a fazer isso. Né? Por que esse programa de Hilbert? Porque a lógica, ela é, eu vou botar entre parênteses, mais fundamental do que a matemática. Tá? Ela, na verdade, o que está por trás da matemática é a lógica. Ou seja, ela é que fundamenta a matemática. Para vocês entender que raio desse negócio de lógica, a gente nem vê muito isso, né, na nossa formação, na escola e tudo mais, né, a gente vê muito matemática, está muito mais próximo, mas tem coisa mais abstrata do que matemática ainda, que é a lógica. Ela consegue ser mais fundamental ainda do que a matemática, chegando ao ponto da possibilidade de um novo olhar da matemática. E isso aconteceu ao longo da história. Tá? A matemática foi se refinando, foi se reelaborando a partir de insumos da lógica. Hoje, essas duas coisas não andam separadas mais, entendeu? É uma coisa muito intrincada, né? Tanto a lógica quanto a matemática. Acho importante dar essas ideias para vocês imaginarem a dimensão da sofisticação que é o trabalho com lógica. Né? E eu preciso despertar em vocês, né, o interesse, né? Por que lógica? Né? E o que é isso? Né? O que está por trás? Muito bem. Então, vamos em frente. O que eu vou colocar aqui agora para vocês é o seguinte. Eu vou utilizar... Está todo mundo vendo bem nesse tamanho? Precisa aumentar? Então, está tudo ok. Beleza. Então é o seguinte, eu vou definir aqui algumas coisas. Duas coisas vocês já viram ali anteriormente. A disjunção com esse símbolo aqui e a negação com esse outro símbolo aqui. E eu vou também utilizar letras P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1, P2, Q2, R2, P3, Q3, R3, etc. Tem textinhos aqui, beleza? Para que eu consiga, eu vou chamar isso de variáveis proposicionais, né? Classicamente essa é a ideia, e eu vou trabalhar com essa ideia de proposição. Está aí uma boa pesquisa a ser feita. Eu vou utilizar, então, uma abordagem de uma lógica a mais simples que existe, que é conhecido como lógica proposicional. Proposicional. O que é uma proposição? Uma proposição é a ideia que está por trás de uma sentença. Na verdade, a ideia de proposição, ela é aceita por alguns lógicos e filósofos e não aceita por outros lógicos e filósofos, mas a ideia é o seguinte: se eu tenho a seguinte frase, eu gosto de maçã, e eu tenho a sentença I like apple, são duas frases, são duas sentenças diferentes, tá? Mas ambas expressam a mesma proposição. Portanto, uma proposição é o que está sendo a ideia por trás da frase, a ideia por trás da sentença. Ok? Eu tenho
frases, uma em português, outra em inglês, são diferentes, obviamente, mas ambas possuem a mesma ideia, a mesma proposição. Essa é a ideia de proposição, ok? De uma maneira bastante simplificada. E eu vou começar a dizer o seguinte, olha, eu posso pegar esse sinal aqui de negação, posso juntar com a proposição e dizer o seguinte, o que é uma proposição? Uma proposição é essa, eu gosto de maçã, ok? E se eu disser assim, eu não gosto de maçã, então, olha, eu posso dizer assim, eu gosto de maçã, aí isso para mim é P, ok? Uma variável qualquer, ou pode ser Q, ou pode ser R, pode ser qualquer uma dessas variáveis aqui, tá? E quando eu disser eu não gosto de maçã, eu vou colocar não P, ok? Bem intuitivo. Quando ela for afirmativa, ela vai ser ela mesma. Quando ela for negativa, ela vai aparecer com o sinal de negação. Toda vez que isso ocorrer, eu vou chamar essas proposições, então, com sinal e sem sinal, de literal. Ok? De literal. Quando ela tiver sem a negação, o literal é positivo. Quando tiver com a negação, o literal é negativo. Também nada de sofisticado. Tá? Muito bem. E agora eu quero definir o que vai ser uma disjunção. Uma disjunção é isso aqui, olha. Esse número 1 aqui é uma disjunção. Tá? Quando eu tenho não P ou não Q, ou não, isso é uma disjunção. P ou não Q. P também é uma disjunção, porque é uma ou mais. Né? Não Q também é uma disjunção. A ideia é o seguinte. O que é uma disjunção, então? Uma disjunção é uma estrutura que ela vai ser verdadeira se pelo menos uma desses disjuntos aqui for verdadeiro. Se qualquer um desses disjuntos aqui for verdadeiro, a disjunção toda vai ser verdadeira. Posso colocar quantas que eu quiser aqui, tá? Se uma delas for verdadeira, todo o resto vai ser verdadeiro. Não importa se o outro é falso ou verdadeiro, porque ela já vai cumprir a condição de verdade. Okay? Muito bem. Existe um conjunto de combinações aqui, né, que é esse que eu estou mostrando aqui, que é um conjunto particular de combinação, que é conhecido como cláusulas de Horn. Esse conjunto de combinações da cláusula de Horn é o seguinte, olha, eu vou chamar, que é besteira também, tá? A ideia... Por que é cláusula de Horn? Porque esse cara aqui, o Horn, que criou esse negócio, entendeu? Aí ficou conhecido como cláusula de Horn. O Horn, um lógico famoso, criou essa história aqui. E ele começou a trabalhar com esses conjuntozinhos específicos. A cláusula de Horn, para ele, é o seguinte, é uma disjunção com, no máximo, um literal positivo. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, se é no máximo um literal positivo, o número 1 vai ser uma cláusula de Horn, porque todos são negativos. Tá? E eu não tenho nenhum literal positivo aqui. Beleza. Mas como eu estou dizendo que é no máximo, então isso aqui vai ser uma cláusula de Horn. O número 2 também vai ser uma cláusula de Horn, porque eu tenho um literal positivo e um negativo. Tá? O 3 também, ele tem no máximo um literal positivo, ele é um único. Okay? O 4 também ele tem no máximo um literal positivo, porque ele só tem um negativo aqui. E o 5, ele tem também um literal positivo, tá vendo? Olha, o Q é literal positivo. Então, ele também obedece, ele tem, no máximo, um literal positivo. O que não seria a cláusula de Horn? É quando tiver mais de um literal positivo. Ok? Se tivesse 2 literais positivos, 3, sei lá, não seria a cláusula de Horn. A disjunção. Ok? Muito bem. Olha só. Com essa definiçãozinha, bem simples, desse jeito, é possível fazer coisas muito interessantes. Eu vou ter 3 situações aqui, então, dentro dessa estrutura. Eu vou ter uma situação onde todos os literais são negativos. Eu vou ter uma outra situação onde
eu vou ter somente o literal positivo. E eu vou ter uma terceira situação, onde eu vou ter o literal positivo, que é somente um, e o resto negativo. São 3 situações. Beleza? Essa primeira situação aqui, onde tem todos os literais negativos, eu vou chamar de questão. Então, toda vez que ocorrer isso aqui vai ser uma questão. Tá? Eu vou chamar de questão. Quando eu tiver somente o literal positivo, eu vou chamar isso de fato. Ok? E quando, então, eu tiver todos os literais, ou seja, tanto o literal positivo e o resto negativo, eu vou chamar isso aqui de cláusula completa. Está completa, está com todas as características dela. Eu vou precisar também definir o que é uma cláusula vazia. Está aqui, tá vendo? Eu vou simbolizar com o símbolo de vazio. Normal, tá? Bom, na disjunção existe uma propriedade que é a propriedade de comutatividade, é como na soma. 2 mais 3 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 2 mais 3. Beleza? Comutatividade. Aqui na disjunção é a mesma coisa. Não P, não Q ou não F é a mesma coisa que não Q, não F, não P. Tanto faz, né? A ordem aqui não tem problema. Beleza? Então, eu posso escrever isso aqui de qualquer maneira. E aí, em função dessa propriedade de comutatividade, nós vamos adotar a seguinte, o seguinte padrão. Né? Toda vez que a gente tiver uma cláusula de Horn, uma cláusula nessa sequência, nós vamos pegar o literal positivo, que aqui no caso é o Szinho, tá vendo? Está aqui, ele ocorre aqui. Nós vamos escrever ele antes de todo mundo. Isso aqui é só uma convenção. Tá? Como a gente tem comutatividade, então não tem problema nenhum. Toda vez que ocorrer, então a gente vai escrever dessa maneira aqui. Vai facilitar a nossa vida daqui para frente. Né? Muito bem. Portanto, isso aqui nada mais é do que uma convenção. Ok? Tá vendo? Para expressar isso de uma maneira mais formal, eu botei assim, ó, literal 1, que é o positivo, né? E depois literal 2, então essa aqui é uma disjunção, onde o literal 1 ele vai ser um literal positivo ou negativo, que vai ser o início aqui, né? Quando ele ocorrer, ele vai ser negativo, né? Desculpa, ele vai ser o positivo. Quando não ocorrer, ele só vai ter os literais negativos. Não precisa fazer nada. E, obviamente, o L2 e o L3 sempre serão literais negativos, né? Porque nós só temos um literal positivo. Até aí, tudo bem? Podemos fazer um... Está muito complicado? Preciso parar ou não? Voltar? Ok, ok. Quem mais? Beleza. Muito bem. Aqui um exercíciozinho que a gente vai passar aqui rapidamente, só para fixar o que nós falamos até agora. Quais desses aqui são cláusulas de Horn e quais não são cláusulas de Horn? Vocês podem me responder pelo chat ou se quiserem falar também. O número 1 é uma cláusula de Horn? Põe aí assim, olha, assim ou assim. Acho que fica rápido e todo mundo, né? Não tem um negativo aí? Tem, não tem? Tem um positivo e negativo. Tem um up, não tem um down? Só tem elogios, não tem... Tinha que ter um down, né? Deve ter aí em algum lugar. Tem não, né?
Ih, não, esse negócio é complicado. Ah, tem um down aqui, sim. Eu entrei aqui, Mohamed, ele tá para ser criado ainda. É uma votação para você ver qual vai ser o próximo a ser criado, pelo visto. Você entra aí no adicionar. Né? Eu cliquei Sei. aqui no down e não foi. Aham. E aí, o que tem que fazer? Acho que é legal a gente ter um positivo e negativo, porque senão eu não consigo ter um ok ou não de vocês, né? Ô, Mamed, Pô, se puder acompanhar pelo chat, acho que isso ajuda na interação, melhor, não sei. melhor, né? Tá bom. Então vamos fazer pelo chat. Beleza. Então, esse primeiro aí é uma cláusula de Horn? Mohamed, está com uma janela em cima do texto aí. A gente não né? está conseguindo ver as opções. Hum. Então, número 1. Vamos ver aqui no chat. Não. Isso, não é. Por quê? Porque tem dois literais positivos. A número 2 é? Beleza. Não é, Mário, não é pelo menos é no máximo um literal positivo. Como é no máximo um literal positivo, aí como tem dois, então quebrou a regra. 4 é? É, né? Beleza. 5 é? Ah, peguei vocês aqui no 5, hein? Esse parênteses aí muda tudo, tá? 5 não é. Por quê? Porque é o seguinte, na lógica, essa negação de uma disjunção dá não P. Álgebra de Boole, vocês já viram lá no pré-primário. Não P e não Q. Portanto, isso aqui não é uma disjunção. Né? Isso é a negação de uma disjunção, vai ser uma conjunção. Tá bom? E o 6 é. Né? Beleza. Bom, então, como é que a gente junta as duas coisas? Aquela regra lá que a gente viu, que tem contradição e joga fora, com o que a gente acabou de expressar agora sobre literais. A ideia é o seguinte, eu vou fazer aqui, quer ver, de uma forma mais intuitiva, olha só. Como é que eu expresso o meu mundo? Bom, eu expresso o meu mundo usando duas coisas. Usando o literal positivo. Qual é o nome do literal positivo? Fato. Se chama de fato. E eu também expresso o meu mundo usando cláusulas completas. Isso aqui tem no máximo literal positivo, então isso aqui é uma cláusula completa. Eu tenho fatos e tenho essas cláusulas completas aqui, que é também conhecido com o nome de regras. Então, vamos supor que esse aqui seja a expressão do meu mundo. Na verdade, isso aqui vai ser o meu programa. Tá? Esse aqui é o meu programa. Da maneira mais simplificada possível. Ah, o que é S? Não interessa. S é o seguinte, eu gosto do meu gatinho. Tá? O que é P e não S? Você fala assim, sei lá, eu gosto de banana ou não vou para Belo Horizonte. Mineiro, né, só sabe falar nome de cidade mineira, tá, gente? Vocês
Não vou falar nunca nome de cidade do Rio, nada, só de cidade de Minas. Bom, então é o seguinte, isso aqui, então, é a expressão do que eu quero. Eu botei aqui algo bastante genérico, tá? Chamei de F1, F2 e Fn. A estratégia da resolução é o seguinte, olha, a técnica utilizada é, partindo de uma questão inicial e de um fato unificável com essa questão, forma-se uma questão que, por sua vez, com um outro fato, formará uma próxima nova questão. Você gera uma nova questão que ela vai ser a continuidade para dar o passo seguinte. E assim sucessivamente. O objetivo da resolução, então, é alcançar essa cláusula vazia. Bom, o que isso tudo aqui significa? Significa o seguinte, olha, se esse aqui for o meu mundo, se esse aqui for o meu mundo que eu quero expressar, eu tenho isso aqui no meu programa, eu quero perguntar para ele, por exemplo, isso aqui, olha, por que isso aqui é uma pergunta? Bah, porque isso aqui tem somente literais negativos. Portanto, eu disse lá atrás, isso aqui é uma questão. Né? Eu estou falando que é uma questão inicial porque é a primeira. É uma questão que eu quero, né? Da minha curiosidade, você, mas será que... O que eu estou perguntando aqui? Será que essa questão aqui pode ser respondida a partir desse conjunto aqui de fatos? Eu vou fazer uma analogia para vocês. Como é que se chama a linguagem em banco de dados? Banco de dados é a mesma coisa, é uma query language. Aqui é a mesma coisa, é uma query, ou seja, de questão. Não é? Você coloca uma questão para o banco de dados e o banco de dados te devolve uma resposta, dizendo o seguinte, olha, essa resposta é a consequência da aplicação né, dessas características no banco de dados. Vamos pegar banco de dados relacional. Banco de dados relacional, o que é? Bom, é um conjunto de tabelas. Né? A teoria relacional, ou a álgebra relacional, o que ela faz? Ela pega, ela é um conjunto de funções que aplica tabelas em tabelas, cujo resultado são novas tabelas. Ok? Então, o resultado de uma projeção em uma tabela, o que é? É toda uma coluna que você extraiu daquilo ali, mas ela é te devolvida como uma tabela de uma coluna só. Se você fizer projeção numa coluna só. Se você fizer projeção em mais de uma coluna, ela vai extrair aquilo ali e colocar numa tabela o número de colunas que você... Né? Ou uma seleção, linhas, né? Então, você vai pegar ali, vai tirar aquela linha e transformar essa linha, ou seja, o resultado sempre é uma nova tabela. Aqui é uma coisa muito parecida, é uma questão, você tem aqui um banco de dados, assim, na verdade é um banco de fatos e regras, né? E você vai aplicar uma questão nesse banco de fatos e para obter uma isso aí. Qual que é a resposta aqui que a gente espera? É a seguinte: será que essa questão aqui é consequência lógica desse banco aqui que foi definido, dessa estrutura aqui? A gente espera que ele responda sim ou não. Se ele chegar na cláusula vazia, a resposta é sim, essa questão é consequência do banco de fatos e regras. Se ele não conseguir chegar na cláusula vazia, a resposta é não, não é consequência. É só isso. A ideia é essa. Qual é o mecanismo que está por trás disso e que permite ele chegar na cláusula vazia? É a regra de resolução. A regra de resolução, então, vai ser exatamente esse próximo ponto que nós vamos ver, que está por trás dessa ideia do mecanismo que vai rodar essa questão inicial, vai pegar essa questão inicial e vai aplicar essa questão inicial a esse conjunto de fatos
de uma maneira específica, né? De tal maneira enfim, de uma forma, né, com uma estratégia associada que permite chegar nessa cláusula vazia ou não, né? Então, tem uma maneira bem definida para se fazer isso. Bom, para isso, nós temos que lançar mão também de mais uma coisa, tá? A ideia de unificação, unificável, né? O que é um fato unificável e depois como é que se aplica isso aí. Bom, como nós estamos aqui com 10 minutos para poder encerrar, eu gostaria de dar uma parada aqui, porque eu acho que daqui para frente já começa então agora como é que se aplica, né, a regra de resolução. Eu acho que a gente tem um bom time aqui para a gente dar uma parada e a gente conversar sobre dúvidas até aqui, como eu havia prometido a vocês. Então, eu deixo aí aberto, se quiserem levantar a mão, alguma coisa assim, para alguma dúvida, eu estou aqui para a gente solucionar as dúvidas até aqui. Tem que ficar bem claro, né? Uma das primeiras perguntas eu queria saber o seguinte: está complicado? Se estiver complicado, me fala, para a gente tentar buscar caminhos aí. Palavra com vocês. Otávio. Complicado eu não estou achando, não. A única dúvida é, como foi explicado ali que só tem a disjunção, a gente não tem o E. Eu não sabia que nome colocaria, né? Por isso que foi a dúvida do 5, porque o não disjunção se teria o E, se ele inverteria, né? Sim. Então, assim, essa que foi a dúvida do 5. Boa pergunta, Otávio. Boa pergunta. Acontece o seguinte, que uma das propriedades que tem, com a negação e o ou, a gente consegue gerar todos os outros conectivos da lógica. Tá? Então, essa é simplificado só para ter o ou, porque a gente monta todos os outros a partir dele. Exatamente. Então, esse aqui, digamos assim, é uma versão a mais simplificada que tem, e que a gente consegue, então, gerar a partir delas outras, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aquele exemplo do 5 seria o E, né? É o não... Exatamente, exatamente. Então, se eu tiver, por exemplo... cara, como é que eu faço aqui? Vamos pegar aqui, vamos inserir um símbolo aqui. Será que eu tenho aqui? Onde é que está? Inserir símbolo, está aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui. Eu devo encontrar. Símbolo, doutor... Será que eu vou encontrar símbolo aqui da lógica? Arrisca, né? Vamos ver. Tem uma negação do outro lado. Aqui. Mas deve ter sim. Opa, achei uma. Beleza. E aí a gente pode ver também aqui os outros símbolos. E vamos ver aqui. Eu não vi não, os outros não vi não. Vocês viram aí? Tem um aqui que dá para fazer. Tá feio pra caramba. Eu vou procurar aqui à tarde, vou deixar uma coisa mais bonitinha aqui para vocês depois. Então, as questões que vão aparecendo, a gente não espera por elas, né? Então... Mamed, acho que como o Word, você tem um inserir equação aí do lado, tem um símbolo aí de equação, não funciona melhor do que símbolos? Vamos ver. Mas aqui é aquele ambiente de equação, entendeu? Não sei se você vai... provavelmente se bem que tem aqui, olha, legal, até aqui tem vários símbolos, beleza. Funciona mesmo. Vamos ver aqui.
Pronto, ó, eles estão aqui, ó. Esse aqui é a negação, funcionou melhor, isso. E aqui, ó, essa aqui é a implicação, outra que eu preciso. E eu preciso agora do ou e do e. Onde é que eles estão? Eu acho que passou. Passou? Aqui, ó. Isso. Esse. Isso, beleza. Tá ótimo. Ó, então, com isso aqui, a gente vai brincar. Então, olha, um primeiro ponto é a gente fazer o seguinte, olha, Ih, cara. É melhor fazer no controle aqui. Ficou feio. Ficou muito grande. Deve ter um pequenininho lá. Depois eu vejo com vocês. A ou B, mas acho que dá para ver legal. A ou B é a nossa disjunção. Tá todo mundo vendo aí legal, né? A ou B é a nossa disjunção. Beleza. Se a gente pegar aqui e fizer o seguinte, mas como é que é, então, o que significa a negação dessa disjunção, né? Quando eu fiz lá, né? O que é, então, algo assim? Então, isso aqui é a mesma coisa de que isso aqui é equivalente a não há. Isso aqui é equivalente a isso. Tem um bicho aqui. Ele não gostou, não. Pronto. Isso é equivalente a isso. Como é que essas duas coisas são equivalentes? Vocês já viram falar de tabela verdade? Todo mundo conhece tabela verdade? Beleza, Sim, beleza, Sim. beleza, beleza. Salva muito. Usava muito, né? Olha, se vocês construírem a tabela verdade para não A ou B e não A e B, vocês vão ver que elas são a mesma. É assim que demonstra. Entendeu? Construir tabela verdade para um e verdade para outro. Beleza. Essa aqui, então, da negação e o ou, a gente gerou o e. Beleza? Agora, dá também para fazer o seguinte, olha. Dá para a gente gerar a implicação. A implicação, então, vai ser alguma coisa assim, olha. Tô apanhando com esse negócio aqui.
Então, a implicação vai ser isso. Estão acompanhando? Então, assim, olha, a verdade é o contrário aqui. Só para ficar padronizado. Então, essa aqui é a implicação. Então, olha, vocês veem que somente com a disjunção e a negação dá para gerar os outros. Okay? Isso aqui vai ser importante porque nós vamos usar esse fato aqui mais para frente. Falou, Otávio? Beleza. Quem mais levantou a mão? Ninguém? Tá de boa? Então tá, então. Zé, fala aí, Zé. Não, só concordei com tá de boa. Então tá bom. Nos vemos à tarde, então, às 3h. E aí, pessoal? Obrigado. Beleza, valeu, obrigado. Momento, Paulo falando, esse material você vai disponibilizar lá no Google Drive também? Sim, sim. Logo à tarde eu acho que já dá para fazer, né, Bruno? Acho que já dá para... Rapaz, conseguimos fazer a primeira compilação com 0 erro. Então, Opa. tá vendo aí? Saindo do forno. Saindo do forno. Pode pôr em produção. Exato. Beleza, quase isso. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais. Falou. Falou. Até mais. Tchau, tchau.